sabadão para bater papo sobre a nossa paixão, que é o Vasco da Gama. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso conteúdo. Se inscreve no Fanático Vascaíno, que eu tenho notícias exclusivas para você sobre a negociação envolvendo o Evangelos Marinax. O grego desistiu ou não desistiu? Em que pé está essa negociação? E mais, a preparação para o jogo de amanhã com o Palmeiras. A delegação embarca hoje à tarde para Brasília e começa aquela maratona, né? Que só vai parar na outra semana diante do Lanús, lá na Argentina. Então vamos embora, vamos juntos falar da nossa paixão, que é o Vasco da Gama. A delegação voltou de Ponta Grossa na madrugada de sexta-feira. Os jogadores se representaram ontem à tarde. Treino leve, né? Aquela coisa só de regenerativo, conversa e tal. Hoje, uma movimentação rápida no comando do Felipe Loureiro para embarcar para Brasília. Por que eu estou falando essa rotina, né? Esse passo a passo treinamento? Para que a gente possa entender também que há pouquíssimo tempo para o treinador, hoje é o Felipe, amanhã pode ser o Diniz, ou fulano, ou Beltrano, para trabalhar o time, apresentar mudanças, né? É muito na base do papo, do descanso, para melhorar a parte física, que é tão questionada do Vasco da Gama, mas não tem muito o que fazer. É por aí, é esperar, recuperar, conversar, mas tentar sacudir esse elenco. Hoje eu vou trazer um segundo vídeo ainda, hoje, às 6 da tarde, com informações sobre o Diniz. O Vasco está negociando com ele, já posso adiantar isso para você, que assim, a negociação continua com o Fernando Diniz. Ontem até o Carlos Eduardo Lino, um grande jornalista de Sport TV, trouxe a informação que ele tem, que as pessoas do Vasco estavam convencidas que o Felipe poderia ficar, e com quem conversei ontem e hoje ainda, essa pessoa me disse o seguinte, falou, olha Fábio, não passa pela cabeça do Pedrinho nesse momento o Felipe ser, que um dia ele acha que o Felipe pode ser um técnico realmente e ir pro Vasco da Gama, mas não agora. Nem o Felipe também tem essa ambição hoje. Mas, se a coisa não acontecer, alguém tem que comandar o time. E, obviamente, com todas as licenças, podendo sentar no banco de reservas, porque tem isso, né? O jogo da Conmebol. Você não tem a licença pró, você não pode nem sentar. O Felipe tem essas licenças, por isso ele pode assinar a súmula como técnico do Vasco da Gama. Tem que pensar nisso também. Mas a negociação prossegue e há um otimismo muito grande no Vasco de que a negociação com o Fernando Diniz será sacramentada. Bom, até vi uma notícia, não lembro quem foi que publicou, e perguntei para essa minha fonte do Vasco se o Diniz fez algum pedido durante essa negociação que ainda está rolando para que só assumisse durante o Mundial de Clubes. E a pessoa me disse, não. A negociação em nenhum momento chegou nesse estágio. Pelo contrário, pelo que tem sido passado internamente, a conversa com o Diniz é para ele assumir imediatamente e nem ele pensa, vou esperar um pouco, porque lá no Mundial tem mais tempo para treinar o time, ajustar. Não. Já chegar agora, amanhã, já sacudindo o vestiário, já dando moral para os caras, confiança e tal, que o Vasco precisa muito disso. É muito além do dentro de campo também, o mental dos jogadores tá bem abalado, tá estranho, né? Porque a gente observa o time em campo e o time se entrega, ou fisicamente, ou mentalmente, a coisa não acontece. A sensação que nós temos sempre vendo o jogo do Vasco é que um gol vai sair a qualquer momento do adversário. Né? A gente só não sabe o minuto. Então, isso tem que ser trabalhado também dentro do próprio vestiário e o Diniz vai ter essa função também. Antes de falar sobre o grego, quero dar uma informação para você e lembrar que tem Liga do Milhão. Claro, Liga do Milhão na KTO. KTO.bet.br. É o site regulamentado pelo governo para você se divertir. Hoje eu vou mandar minha múltipla. Tem Premier League, tem La Liga, tem Campeonato Italiano, tem Campeonato Brasileiro também. Você acessa KTO.bet.br. QR Code na tela e fixado nos comentários o meu link para você abrir a sua conta, caso não tenha, e divertir, porque é diversão para maiores de 18 anos. Ganhar ou perder faz parte do jogo, mas você vai apostar o que você não tem? Não, é só brincar. Eu hoje vou montar uma múltipla, por exemplo, e vou investir R$5. Isso, exatamente. Se ganhar, ganhei. Se perder, não vai fazer falta. Assim você deve pensar, tá? Tamo junto. Bom, vamos falar do grego Evangelos Marinax. Antes, só duas informaçõezinhas rápidas. O Ludogorets vai exercer o direito de compra do Eric Marcos por algo em torno de R$7 milhões.
E o Avaí, da mesma forma, um pouquinho menos, porque é 1 milhão, o Ludogorets é 1 milhão e 100, por 50% do JP. Né? Então o Vasco vai arrecadar em torno de 13 milhões de reais. Aí muitos torcedores reclamando, falando, pô, o Vasco tá vendendo os caras aí, que absurdo, isso aqui. Olha só, seja honesto com você também, torcedor. Quando eles estavam no Vasco, não performaram. O Eric Marcos entrava e não agradava, o JP entrava e não agradava. Agora que eles foram vendidos, viraram as soluções para o Vasco. O torcedor vascaíno também, às vezes, tem isso. Ah, mas contra-argumento. Pô, o Vasco vende a preço de banana o jogador e compra o outro muito mais caro. Só que não dá para comparar banana com maçã. Não dá para comparar um garoto da base, 18, 20 anos, que ainda está iniciando no profissional com alguém que já está no profissional. Alguém vai comparar o Nuno Moreira ao Eric Marcos? Não tem como. Não tem como. Então, assim, os preços vão ser diferentes. E no caso do JP, o Vasco está vendendo 50% só. Então, se ele performar e arrebentar na Série B, que o nível técnico é mais baixo que a Série A, vai aumentar o valor. Bom, falar do Grego, então. Essa semana eu tive alguns calls, né, alguns telefonemas que eu dei aí, até para fora do país, reuniões via telefone, para entender o que está acontecendo. Porque, cara, assim, o Grego pediu todos os documentos, tem um NDA assinado que não tem data de finalização, negociou com São Paulo. E aí? O que aconteceu até agora? Nada. O intermediário que faz a negociação para trazer o Evangelos Marinax para o Vasco, o grupo que faz a intermediação, os responsáveis comunicaram ao Vasco, ó, tudo parado. O Marinax parou tudo. O foco dele está no Nottingham Forest, que está conseguindo classificação para Champions. O Olympiacos já vai jogar essa competição, então ele está focado nisso. Antes de terminar o campeonato, não vai ter nenhuma negociação. Nem com o Vasco, nem com o São Paulo. Segundo me disse essa pessoa. E mais, o Vasco já está sabendo disso. E, obviamente, que o presidente Pedrinho não vai ficar de braços cruzados. Ele precisa encontrar soluções, porque, como diz o eterno poeta Cazuza, o tempo não para e o dinheiro não chega se você não for atrás. Não adianta apenas passar de fase na Copa do Brasil. Ah, se dia 20 passar pelo Operário, e vai passar, mete 3 milhões e 600 no bolso. Amigo, isso aí não é buraco do dente do Vasco. Tá precisando da arcada dentária toda. Claro que com o investidor, você transforma o sorriso, mexe nas rugas, faz o cabelo, você faz uma série de coisas. No caso do Vasco, CT, contrata melhor, ok. Mas sem o investidor, você tem que continuar tocando. A obra do CT ela vai ser mais lenta, a chegada de reforço não vai ser do tamanho que pode chegar. É normal. O Vasco precisa ter a sua operação do dia a dia realizada. Então, assim, o Vasco está ciente que nada vai acontecer até a metade do ano e não está sentado esperando proposta, está buscando receitas cada vez maiores para poder tocar o seu dia a dia. Isso significa, torcedor, que há um caminho para que consiga o Vasco, dependendo do andar da carruagem, do ano, da bola entrar, tudo isso favorece, né? Passar de fase na Copa do Brasil, indicar que o Vasco tem condições, com uma boa gestão, de fazer movimentos que não fique dependente desses empresários. Claro que se vier um empresário, investidor, é uma negociação diferente. Mas nesse momento, a negociação está congelada. Essa é a informação que eu trago para você. Lembrando, esse vídeo não é para você que diz que o time não tem dinheiro e dorme conformado com essa situação. Gente, Dudu, meio atacante, está livre no mercado. Por que não trazê-lo ao Vasco da Gama? Não tem dinheiro. Esse vídeo não é para você. O técnico Jorge Jesus está livre no mercado. Por que não trazê-lo para São Januário? Fora isso, seria uma baita jogada de marketing, mas de profissionalismo também, né? De trazer um grande treinador que teve passagem excelente pelo Flamengo e a gente precisa reconhecer o trabalho do português. Dudu, o técnico, vai precisar recuperá-lo. Ninguém esquece de jogar futebol em tão pouco tempo.
estava no Palmeiras recentemente. Deixou o Cruzeiro e, ao que parece, vai para o Atlético Mineiro. Por que não para o Vasco da Gama? Vasco não tem dinheiro. Esse vídeo não é para você. O Vasco não tem dinheiro. Precisa correr atrás, então, do dinheiro. Somos ou não somos um grande clube do futebol brasileiro? Temos ou não temos uma grande torcida? Temos ou não uma linda história? Um estádio próprio? Temos que transformar tudo isso em dinheiro. Temos que investir para receber frutos lá na frente, como qualquer outra grande empresa. Ninguém abre um açougue sem investimento. Ninguém abre uma concessionária sem investimento. Um escritório, uma grande empresa, uma loja pequena ou um hipermercado. Com investimento você vai conseguir rentabilizar lá na frente. E o Vasco não está investindo no seu time de futebol. E é nesse pensamento, neste comportamento pequeno, é que o Vasco, há mais de 20 anos, não consegue rigorosamente nada a não ser uma Copa do Brasil. Torcedor vascaíno, a geração atual, torcedor de 30 anos de idade, que é Vasco, talvez por conta de uma geração acima como a minha, como é que você vai convencer a próxima geração a ser vascaína se você não tem história para contar? Você não tem alegria de arquibancada. O torcedor vascaíno hoje, de 30 anos de idade, não tem história para contar para a próxima geração. Esse não é o Vasco que vai fazer novas gerações, não. O Vasco precisa, é óbvio, é claro, como diz aí o Pedrinho, não pode fazer loucuras, mas precisa ter coragem, precisa ter audácia, precisa ser ambicioso. Não dá para deitar no o Vasco não tem dinheiro, então o Vasco precisa arrumar alguém que arrume o dinheiro para o clube. O que não dá é para deitar nessa situação. Torcedor, hoje, quem tem 30 anos de idade e é Vasco da Gama, só é Vasco por conta de uma geração acima. Talvez a minha. Eu vivi o Vasco conquistando um bicampeonato carioca, um tricampeonato carioca, na época que essa competição era super valorizada. Eu vi o Vasco ser tricampeão brasileiro, na arquibancada inclusive, hein, nos 3 títulos. Eu vi o Vasco ser campeão da Libertadores da América. Estava em São Januário e também em Guayaquil. Eu estava lá. Eu vi o Vasco conquistar um torneio Rio-São Paulo, quando era uma competição super valorizada. A Mercosul, a virada histórica contra o Palmeiras. O Vasco disputar 2 vezes o título de campeão do mundo. Entenda, é por isso que você, vascaíno de 30 anos de idade, é Vasco. Por conta das histórias que você ouviu falar pela minha geração. E que história você tem para contar para os mais novos? Como é que você vai convencer um filho seu a ser Vasco? Contando a história do teu avô? Contando a história do teu avô? Você não vai ter história para contar pro teu filho, porra. Se o Vasco não conquistar títulos agora. E para conquistar os títulos, tem que ter grandes jogadores, sim. Senão não vai conseguir. Ah, mas o Vasco não tem dinheiro. Esse vídeo não é para você. Isso é se conformar. Quando você não tem dinheiro, o que você faz? Você senta no sofá da tua casa, cruza os braços e diz, não tenho dinheiro? Ou você corre atrás porque tem que pagar uma conta de luz, porque tem que encher a geladeira, tem que botar comida na mesa, tem que correr atrás, tem que arrumar o dinheiro de onde for. E o Vasco não pode deitar nessa situação, porque o Vasco nunca foi de não contratar grandes jogadores de grandes clubes do futebol brasileiro. O Vasco passou a ser um clube que forma atletas para outros.
Quando na realidade o Vasco é o clube que vai nos grandes clubes buscar jogadores para se reforçar. E há quantos anos que a gente não vê isso, ou vê muito pouco? O Vasco precisa correr atrás. Dudu é um grande jogador, tá livre? Traz. Jorge Jesus é um grande técnico, tá livre? Traz. Porra, Baran, mas não tem dinheiro. Esse vídeo não é pra você, porra. Isso é conformismo. É muito fácil trabalhar assim. É muito fácil. Essa frase, ela é muito simples de ser dita. E ela é de comportamento de clube pequeno. E o Vasco precisa mudar este comportamento. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Vasco perto de acertar a contratação de Bitelo, ex-Grêmio. O Vasco da Gama está muito próximo de anunciar a contratação do meio-campista Bitelo, ex-Grêmio, atualmente no Dinamo Moscou, da Rússia. As negociações avançaram significativamente nos últimos dias, e fontes próximas ao clube indicam que o acerto pode ser oficializado ainda nesta semana. A diretoria cruz-maltina vê em Bitelo uma peça importante para reforçar o setor de meio-campo, especialmente após as recentes críticas ao desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro. Com boa visão de jogo, chegada na área e versatilidade, o jogador de 24 anos é visto como reforço de impacto imediato. Bitelo ganhou destaque no Grêmio entre 2021 e 2023, sendo um dos pilares do meio-campo tricolor antes de ser vendido ao futebol russo. No Dínamo, teve boas atuações, mas demonstrou interesse em retornar ao Brasil devido a questões pessoais e ao cenário do futebol europeu. O Vasco tenta viabilizar a negociação por empréstimo com opção de compra, modelo que agrada a ambas as partes. O clube carioca também já iniciou conversas sobre salários e tempo de contrato com os representantes do atleta.